Nesse vídeo eu quero te mostrar esse livro aqui, ó, A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico, de Daniel Lopes. Então vem comigo para analisar e saber o que podemos aprender com esse livro aqui. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal diretamente de Manaus. Aqui nesse canal nós falamos sobre estudo, leitura, um pouco de tecnologia para você desenvolver melhor aí as habilidades. Então vem comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar. Com 131 páginas, esse livro aqui ele foi escrito por Daniel Lopes. Daniel Lopes ele é jornalista de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é licenciado em letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também tem mestrado e doutorado em linguística aí nessa área. O cara gosta de estudar a nossa língua, né? Então, dá um crédito aqui para esse livro aqui. E esse livro ele vai trazer a experiência do autor, de como ele saiu de uma jornada inerte na sua vida literária, até ele se tornar um leitor aí, um leitor estratégico, e hoje em dia ele gosta de ler. Inclusive ele tem um canal aqui no YouTube. Eu acho ele meio teorista da conspiração, mas isso aqui não é o caso. Estamos analisando a obra dele aqui. E ele escreveu essa jornada do leitor, por quê? Porque ele faz um paralelo com a jornada do herói, do autor Joseph Campbell. E ele dividiu essa introdução, na parte da introdução aqui, ele dividiu em 12 estágios para explicar como é que ele vai te levar, como ele vai nos levar a nos tornarmos um leitor estratégico. Então, esse primeiro estágio, ele vai falar que o leitor, ou então o herói, ele vai ter um desafio, onde ele é desafiado a levar aí a sua vida acadêmica a sério, a sua vida literária a sério. No segundo estágio, nós temos a assistência. É alguém que vai te guiar nessa sua jornada, um tutor, um mestre ou alguém que vai te guiar a ser um leitor melhor, ser um leitor estratégico. O terceiro estágio é a sua partida, onde você vai sair da sua zona de conforto, descobrir como estudar e colocar em prática todo esse conhecimento que você teve. O quarto estágio é o momento do teste, onde o herói ele vai passar por um teste de resistência e superar a sua primeira adversidade. O leitor ele vai se superar ao ler uma obra complexa, como clássicos da literatura brasileira, ou então da literatura russa. Então é nesse momento que o leitor vai se confrontar ali, seu primeiro momento de teste. O quinto é enfrentar os seus medos. No caso do autor aqui, ele falou pra gente que o maior medo dele é que ele não tinha tempo para ler, né? No nosso caso também, hoje nós também não estamos muito imersos ali na cultura de se desenvolver. Hoje nós estamos na era da informação, na era da rede social. Mas como eu sempre falo aqui no meu canal, às vezes não é falta de tempo, às vezes só é falta de prioridade. O sexto estágio é o ponto mais difícil, é onde o herói, ou então, aqui no nosso caso, no contexto do livro, o leitor ele vai enfrentar a morte. E aqui o leitor vai precisar decidir, na verdade ele vai se transformar numa pessoa mais forte assim que ele passar por esse momento de morte, digamos assim. Um exemplo pessoal que ele botou aqui era a preguiça, né? No caso, se você também tem esse problema aqui, né? De preguiça, tem uns vídeos aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui embaixo na descrição para você assistir também, para você parar de ser preguiçoso e começar a sua vida intelectual. O sétimo estágio é a recompensa, é onde você já passou por esse momento. No caso do sexto estágio, você está passando ali pela morte, vai sair daquela situação mais forte, então você vai ser recompensado por aqui. Então o leitor aqui ganha algo que ele conquistou, no caso aqui, na nossa jornada, é o conhecimento pessoal. O oitavo é o desfecho. O nono é a volta da sua vida habitual. O décimo, ele vai ser transformado ali na sua jornada. O 11º, o momento da resolução. No caso, o leitor aqui, nós já passamos por todo esse processo, né? Você já leu um livro ali clássico, e agora você está se recompensando, você vai voltar para a sua realidade. E o 12º e último, que ele faz o paralelo aqui, é voltar ao seu status quo, mas agora muito mais forte, com um conhecimento muito mais elevado de você mesmo. Então, nesse livro aqui, toda hora ele vai lembrar que você está numa jornada. E é isso que ele propõe a fazer. Achei muito legal ele fazer esse paralelo para a gente entender e para a gente inserir. Na minha opinião, o autor, às vezes, ele enrola muito nesse livro aqui, ele começa a falar... ele pega um fio da meada e começa a falar de um assunto, mas ele volta para o mesmo assunto do que ele estava falando antes. Mas isso, eu não sei vocês, não sei se é alguma dislexia minha, no caso, mas eu não tenho muita... Eu desfoco muito rápido. Então, às vezes, quando eu estava lendo esse livro, eu desfoquei muito rápido. Mas ele sempre volta pro assunto principal que ele estava falando, mas eu tive essa certa dificuldade. E, no geral, eu gostei muito, por quê? Porque eu me identifiquei muito com esse livro. O autor também começou a ler muito tarde, no caso dele, lá pros 20, 18, 19 anos. E eu me identifiquei muito também porque eu também não tinha esse costume de ser uma leitora. E quando eu li esse livro aqui foi muito legal porque eu me identifiquei bastante. E se você também está nessa fase aí de que você não tem esse costume de ler, ou você já lê, mas lê muito pouco, te convido a ler esse livro aqui para que você possa ter, você também inserir nessa história da jornada do herói.
Se você quiser adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição para você aí comprar o seu. Todos esses pontos que eu falei aqui para você, você vai encontrar na introdução. Ele vai te dar um pouco longa a introdução, mas você vai entender todos os capítulos desse livro. E os capítulos são divididos em 6 e cada um deles ele te dá umas dicas, digamos assim, para você entender melhor. E eu separei aqui 3 pontos do que a gente pode aprender com esse livro aqui, O Jornada do Leitor. Mas antes, eu preciso que tu faça uma coisa. Deixa a tua inscrição para eu entender aqui que esse conteúdo está sendo relevante para você. E segundo, deixar o teu like para assim impulsionar esse conteúdo para que outras pessoas também possam ser e se tornar um leitor estratégico aí na sua vida intelectual. Então, deixa a descrição e aperta o like aí para impulsionar. E o primeiro ponto aqui que eu quero destacar para você está no capítulo 1, que é você ser um leitor exponencial. Nessa parte, como eu falei no começo aí, a jornada do herói, o autor aqui ele vai falar sobre a sua jornada literária e como é que ele começou essa sua jornada. Como eu já disse aqui, já falei para você, ele começou um pouco tarde na vida dele de estudo, de leitura, na sua vida literária. Então ele vai compartilhar um pouco aqui de como ele conseguiu se tornar esse leitor. Muitas coisas impediam ele de começar essa vida dele literária. E um dos exemplos que ele traz pra gente aqui é que ele não encontrava tempo para ler. Então ele meio que desistia, porque ele sabia que ler livros é importante, mas ele nunca deixava isso como prioridade na vida dele. Essa parte também é muito legal, porque ele explica como é que ele conseguiu ler grandes clássicos da literatura. Por exemplo, alguns livros do Machado de Assis, que são grandes e às vezes são complexos, ele conseguiu entender muito bem. Meu amigo, se você nem leu nenhum clássico da literatura brasileira, por favor, eu te incentivo a ler pelo menos qualquer livro aí para que você possa iniciar a sua carreira de jornada literária, né? É importante. Literatura brasileira, galera, por favor, né? Faça jus a seu país. Aqui também ele fala sobre um conceito muito legal chamado imprint. E o que é isso? O significado dessa palavra imprint é deixar marcas. E nesse caso aqui, ele menciona que o seu imprint na sua jornada literária foi os livros, né, no caso do autor Charles Dickens. E o meu imprint, né, no caso aqui, dando a minha opinião, a minha visão aqui, o meu imprint foi os livros do Júlio Verne. Foi muito legal porque foi o marco, eu lembro muito bem de quando eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias. Foi um livro que me chamou muita atenção. Eu queria saber de você, qual foi o seu imprint, né, na sua jornada literária. Coloca aqui embaixo que eu quero saber também. Que você faz o seu imprint, como na jornada do leitor, você deve procurar um tutor. E esse canal aqui tá para isso, né, para orientar você. Se você também tiver alguma indicação de livro para que eu possa ler aqui, comenta aqui embaixo que eu vou ler para você e também trazer aqui as minhas análises. Então, coloca aqui embaixo que eu quero interagir com você. O segundo ponto do que podemos aprender aqui é sobre o método Gnosis, ou Gnosis. Gnosis, eu acho que é o nome do método. Essa palavra ela deriva do grego e tem o significado de esvaziamento. No caso aqui é muito atrelado à teologia cristã. Será que é redundante falar teologia cristã? Não, né? Porque tem outras religiões. Não sei, vi essa dúvida na minha cabeça aqui. Comenta aqui embaixo. Então o autor aqui, nessa parte, no capítulo 2, no caso aqui, ele vai ensinar como é que você coloca esse método Gnosis em prática. Por exemplo, é quando a gente pega uma informação, codifica e decodifica novamente. Por exemplo, pega um livro mais complexo aí da literatura brasileira, codificar aquelas informações de modo que você tenha um formato mais simples e depois você vai decodificar no modo que tem uma compreensão plena. E ele faz um alerta aqui, é por isso que a gente deve pensar nas coisas que a gente lê. Ele dá um exemplo muito legal aqui de você fazer essa decodificação e codificação com a Bíblia. Porque tem escritas e tem códigos diferentes, então você vai codificar e decodificar aquelas informações. Então, né, quer começar aí uma vida intelectual, começa com a Bíblia também. Isso vai te ajudar. E o terceiro ponto do que podemos aprender com esse livro, seja um leitor discursivo. Nesse capítulo, já lá pro capítulo 5, ele vai falar sobre ser um leitor discursivo. E o que é isso? Ele vai dar 2 pensadores, o Nietzsche, acho que assim se pronuncia, e o Foucault. Mas o cerne aqui de ser um leitor discursivo, qual você vai analisar aquele discurso, vai analisar aquele texto, aquele livro que você vai estar lendo, e você vai extrair dali a sua base de persuasão, a sua base de conhecimento, de convencimento e poder. No caso, você vai parar para pensar e formular aquilo que vai fazer o seu imaginário. E a partir de então, vai defender as suas ideias depois de absorver esse conhecimento. Por isso que eu falo, vou repetir aqui para você. Você precisa ler livros para você ter ali a sua formação das suas ideias e dos seus convencimentos. É daqui que nascem as convicções. E é por isso que você precisa ler, você precisa se alimentar ali de boas fontes de informações. No caso aqui, seria um livro. Esse livro traz muitos pontos interessantes, mas você precisa lê-lo, tá? Se você quiser adquirir, como eu falei, o link vai estar aqui na descrição para você adquirir o seu
Eu, né, sou a devota aí da pessoa que compra livro e lê, né, pra ela sentir aquela experiência. Para isso, assiste esse outro vídeo que eu vou te recomendar aqui, se você não tem um hábito da leitura. Aqui eu te dou algumas dicas de como você pode aí melhorar na sua vida de estudo e de leitura. Então aperta aqui que eu vou recomendar esse vídeo e eu te espero em alguns segundos nesse vídeo aí.